Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo da Maratona do Oscar 2021. Vamos falar da categoria de documentários. Dos 5 documentários que estão concorrendo, 4 são dirigidos ou co-dirigidos por uma mulher. Ainda temos um filme que está representando a América Latina, que é um documentário chileno, e tem um outro filme que foi dirigido por uma mulher negra. Sem mais delongas, eu vou fazer um breve resumo de cada um deles. Já adianto que eu não fiquei super emocionada com nenhum, mas são ótimos filmes, documentários para todos os gostos. Agente Duplo, dirigido pela Maite Alberdi, é o representante do Chile. Vai contar a história de um senhorzinho, que ele é bem senhorzinho mesmo, tem uns 80 e poucos anos. Ele é contratado para ser espião numa casa de repouso de idosos. Tem uma família que contrata um detetive para saber se a mãe deles, que está nessa casa, está sendo maltratada, para não despertar suspeitas às pessoas de que estão investigando. Eles resolvem contratar um senhorzinho para ficar hospedado nesse lugar durante 3 meses. Ele é totalmente desprovido de conhecimento de tecnologia, tem toda uma primeira cena que é bastante bem humorada, dele aprendendo a mexer no FaceTime, em câmeras escondidas que ele vai usar no óculos e tal. Eu sinto que esse documentário tem um grande apelo porque, nossa, um velhinho sendo espião dentro de uma casa de repouso e tal, parece que esse vai ser o grande boom. Isso é só uma grande jogada de marketing, talvez, ou uma coisa que poderia ter sido mais explorada, porque o que a gente vê não é o filme através das câmeras escondidas desse personagem, né, desse homem que é o Sérgio, e sim a gente vê a câmera da diretora, né, que foram instaladas câmeras naquele lugar e que não era tudo tão escondido assim como a gente supunha. Quer dizer, eu tenho essa leitura desse documentário. No final das contas, a gente vai ver um documentário que ele envereda por um caminho que é para falar sobre a solidão desses senhorzinhos, dessas pessoas que foram esquecidas pela família, esquecidas pelos amigos. Eu acho que poderia ter sido mais explorado e o documentário seria muito mais interessante, porque no final das contas esse negócio do velho espião fica meio que em segundo plano. Time é um documentário dirigido pela Garrett Bradley, é uma diretora americana negra. Nesse documentário a gente vai acompanhar a vida durante 20 anos de um casal que, quando eles eram bem jovens, lá pelo ano de 97, eles são presos porque eles estavam roubando um banco. Só que no meio desse caminho, a mulher ela é solta e ela passa esses 20 anos tentando soltar o marido através de recursos. Esse casal, eles têm 6 filhos, então ela acaba criando durante esses 20 anos os filhos sozinha e vai ser questionado de alguma forma o sistema penitenciário de encarceramento dos Estados Unidos. Sinto que o documentário teria um grande potencial, mas ele fica muito na superficialidade. A gente não envereda nem por esse lugar de questionar e de cavucar esse sistema penitenciário. E também a gente fica sabendo de algumas coisas através de muitos fragmentos da vida desse casal. Embora seja um documentário muito bonito, ele é em preto e branco, justamente porque reflete esse lugar da memória. Mas pensando nesse tema do encarceramento em massa e tal, eu acho que existem documentários muito mais interessantes. Vou deixar inclusive a recomendação de um outro documentário que concorreu ao Oscar há alguns anos atrás, que é da Ava DuVernay, que é o 13ª Emenda, que é muito mais potente, contundente e interessante nesse sentido. Professor Polvo, dirigido por James Reed e Pipa Eurishi, vai contar a amizade super inusitada entre um cineasta e um polvo ali nas águas da África do Sul. Particularmente, eu não gosto muito do formato desse documentário, ele me dá uma sensação de documentário da Discovery Channel, sabe? A forma como é narrada, as histórias e tal. Esse documentário é muito bonito visualmente, a fotografia é muito bonita, é muito impactante, a relação de amizade entre esse homem e esse povo também é absolutamente surpreendente e tocante. Você fala assim, caramba, como que é possível essa relação que acontece, esse sentimento todo, é uma coisa muito maluca. Só quando a gente tá absolutamente aberto para sentir
e prestar atenção na natureza que a gente consegue estabelecer relações como essa. Então é muito bonito e muito tocante para quem gosta de histórias que envolvem animais, que envolvem o fundo do mar, que gosta de uma fotografia, que gosta de mergulho e tal. Esse documentário é para você. Creepy Camp, a revolução pela inclusão. Direção James LeBrecht e Nicole Newman. Tem a produção executiva do Barack e da Michelle Obama. Vai contar a história de um acampamento que surgiu lá nos anos 70, que é o acampamento Janet, em que as pessoas que tinham alguma espécie de deficiência se reuniam ali durante as férias. E essas pessoas têm todos os tipos de deficiências que vocês podem imaginar. Tem pessoas que tiveram pólio, tem pessoas que tiveram paralisia cerebral, paraplégicos, tetraplégicos, enfim, tem todos os tipos de deficiências. E quando elas iam passar essas férias nesse acampamento, era o momento mais incrível da vida delas, era um momento revigorante, era um momento em que elas conseguiam se perceber como indivíduo na sociedade. Depois de algum tempo, esses frequentadores, eles envelhecem, eles crescem e alguns deles se unem para começar a manifestar e reivindicar pelos direitos das pessoas com algum tipo de deficiência. Várias reivindicações que eles foram fazendo ali nos anos 80 e 90, e é bárbaro porque a gente percebe que tem muita coisa que hoje em dia é lei, que hoje em dia é obrigatório, justamente por conta dessas reivindicações desse grupo e de tantos outros que foram surgindo no mundo. É um documentário que eu senti muito uma questão de sentimento de pertencimento do ser humano e como a gente é incapaz de aceitar o que é diferente, de aceitar o outro. Eu colocaria esse filme justamente no mesmo lugar, no mesmo potinho que o filme O Som do Silêncio, que eu fiz vídeo pra vocês, que também está concorrendo ao Oscar, sabe? Sobre essas pessoas que têm alguma espécie de deficiência e que são marginalizadas. Esse aqui é um documentário também que tem muito registro histórico da época do acampamento, muitas imagens de arquivos que são incríveis. É um pouquinho parecido com um documentário assim, nesse formato mais Discovery, sabe? Da narração e as imagens. Ele é muito pouco inovador nesse sentido, mas ele traz um material bastante importante de ser discutido e de ser documentado. Collective é um filme dirigido pelo Alexander Nanau. É o representante da Romênia no Oscar. É o único filme dessa lista que não tem nenhuma mulher na direção, mas tem mulher na produção. E são os produtores que acabam levando o prêmio do Oscar, né, nessa categoria. Esse filme vai contar a história de um acidente terrível que aconteceu na Romênia ali em 2015. Uma boate pegou fogo. É bem parecido com o caso aqui do Brasil da Boate Kiss, só que ele acaba enveredando por uns caminhos muito tortuosos, assim. Porque durante esse acidente, 26 pessoas morrem, várias outras são hospitalizadas. Algumas dessas pessoas que estão nesse acidente morrem também no hospital, junto com mais umas outras. Então tem uma série de mortes que acontecem. No total, 38 pessoas nesse hospital acabam morrendo, o que deixa o pessoal da imprensa de orelha em pé, querendo investigar por que essas pessoas morreram. Descobre-se que elas morreram infectadas por uma bactéria. Começa-se uma investigação desses jornalistas e vão começar a cavucar a tal ponto que se descobre que tem muita corrupção nesse sistema do Ministério da Saúde da Romênia, que tem questões políticas envolvidas diversas e que eles adulteravam os desinfetantes. Uma coisa que era sobre um assunto começa a cavucando e acaba enveredando em questões de corrupção políticas que vai quase mudar toda a estrutura ali do governo da Romênia nesses últimos anos. Eu não sei explicar exatamente para vocês o que acontece politicamente, porque isso não fica muito claro no documentário. Mas esse processo de investigação que começa numa coisa e vai desembocar numa coisa muito maior é muito interessante. Esse filme também está concorrendo na categoria de melhor filme internacional. Bom, esses são os filmes que estão concorrendo nessa categoria. O Collective ainda não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas acredito que já vai entrar. O meu preferido de todos eles, tecnicamente falando, sem dúvida alguma, é o Collective, pela dimensão que as filmagens e a documentação desses fatos tomaram. Mas assim, se fosse pelo coração, que me acalentou o coração, que foi gostosinho de assistir,
O que eu mais gostei foi o Agente Duplo, com algumas questões, mas é o meu preferido. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!